essa série de mensagens tem um objetivo que nós estamos pregando. A série de mensagens que nós começamos domingo, eu creio que vocês sabem qual é o tema, né? Qual é o tema? Nós compartilhamos nas células, tá? Vocês lembram que a gente compartilhou? É uma pergunta. Eu vou contar até 3 e vocês vão fazer essa pergunta. 1, 2, 3. Que nome é esse? Tá bom? Então vamos falar bem forte. 1, 2, 3. Que nome é este? E antes de ministrar aqui nessa noite, eu queria dizer que, por que nós estamos pregando isso? Por que nós estamos ensinando isso? Porque fica sem sentido toda a sua vida, toda a sua trajetória cristã, pode ser comprometida se você não souber quem é Jesus. Se você não souber quem é Jesus biblicamente, a sua vida cristã fica rasa, fica resumida, só você fica limitado, a sua visão não é uma visão bíblica, então vai comprometer toda a sua jornada cristã. E eu acho que é por isso, por falta desse entendimento, que muitas pessoas estão há anos na igreja, mas não frutificam. Muitos estão há anos na igreja, mas não vencem pecados. Muitos estão há anos na igreja, mas não têm a revelação da salvação, que é o básico para todo crente. Ter a segurança da sua salvação. E outros estão há anos na igreja e não conseguem explicar a sua salvação para uma outra pessoa. Outros estão há anos na igreja e não conseguem romper em fé, vivem sempre dependendo das circunstâncias. Talvez uma das razões é porque você não conhece Jesus. Jonas, me ajuda, sai aqui nessa fileira, me ajuda, vai para qualquer pessoa. Eu quero que essa pessoa feche os olhos e vai lá, me responda quem é Jesus. É essa pessoa bem aí. Vai, Jonas, quem é Jesus? Uma palavra, quem é Jesus? Só uma palavra. A minha restauração. Pronto, só uma palavra. Quem é Jesus? Com uma palavra, atrás de ti, Jonas, não escolhe ninguém, lança a mão, isso, quem é Jesus? A minha força. A força, restauração, força, vamos lá, pode, vai sendo bem rápido aí, Jonas, me ajuda, quem é Jesus? Minha paz. Paz, muito bem, vamos ver onde está isso na Bíblia, pode soltando aí, Jonas, quem é Jesus? Razão do meu viver. Razão do meu viver, muito bem. Quem é Jesus? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Chegou em João 14,6. Muito bem. Quem é Jesus? Mais para cá, Jonas. O povo aqui estão querendo falar. Pega os mais improváveis, Jonas. Deixa Jesus te usar aí. Quem é Jesus? Responde aí para mim. Minha vida. Vai para outro, Jonas, para a gente ouvir. Nós temos que ouvir. Vamos lá. Quem é Jesus? Vai, Jonas. Quem é Jesus? Minha salvação. Minha salvação. Vai, Jonas, vai saltando aí. Mais uma pessoa aqui. Jesus é amor. É amor. Muito bem, quem é Jesus? Mais uma pessoa, quem é Jesus? Minha vida. Minha vida. Muito bem, tá bom, tá bom. Obrigado, Jonas. Vamos dar uma salva de palmas pela vida do Jonas aí. Glória a Deus. Então vamos lá. Quem é Jesus? Esse é o nosso tema. E nós estamos na segunda mensagem desse tema, quem é Jesus. Antes de continuar aqui esse tema, eu quero aqui registrar minha gratidão e parabenizar o pastor Batista que está ali, com sua família. Cadê ele? Opa, está para cá hoje, ele sempre senta ali. Glória a Deus. Deus te abençoe, meu irmão, meus parabéns. Deus continue multiplicando toda sorte de bênçãos sobre a tua vida. Vamos glorificar a Deus e dar uma forte salva de palmas pela vida desse homem de Deus. Receba a nossa gratidão em nome de Jesus, pela tua vida. Quero agradecer a irmã Maria, mais uma vez. Irmã Maria é a primeira mãe do Gabriel. Por favor, ajuda ele hoje. Ele encontrou um companheiro que gosta de conversar. Bem, então o Gabriel nasceu no nosso coração em 2015.
através de uma atitude amorosa, bondosa, de compaixão do coração da irmã Maria. E também, o Luiz nasceu também e foi nascendo no coração do irmão Valguinho. E essa é a história. E a irmã Maria é membro dessa igreja, está ali em missão, ali em São Luís, mas brevemente ela vai estar aqui novamente, em nome de Jesus, pela glória de Deus. É só um tempo, não é? E nós vamos seguir servindo a Deus juntos. E eu muito me alegro em poder recebê-los na nossa casa, e eles são nossos intercessores também, a gente sabe disso, e a gente fica feliz por isso. Deus levanta sempre pessoas para ir cuidando da gente, orando pela gente, e a irmã Maria e o irmão Naldo são essas pessoas. Bem, queridos, vamos para o nosso tema. Eu tenho aqui, antes de ir para o nosso tema também, irmão José, vem aqui, irmão José. Vem aqui, irmão José Expedito, esposo da irmã Irailde. A gente já se conhece, ele já congrega aqui, eu acho que há mais de 15 anos, né, irmã Irailde? Há mais de 15 anos. E esse faz parte da pregação já, tá bom? Vem aqui pregar comigo, irmão José. Já que vocês vão entender o porquê. Esses dias eu estava fazendo minhas unhas lá na irmã Irailde, e ele está de férias, aí eu chamei ele para ficar lá, para a gente conversar um pouco. E eu pedi para ele, para o irmão José, contar o testemunho dele. A gente foi conversando, e ele foi contando o testemunho. Eu disse, irmão José, esse seu testemunho não pode deixar de ser compartilhado. Vocês vão ver o quanto é impactante, transformador, quanto é importante a gente ouvir o testemunho das pessoas, e como tem tudo a ver com o nome de Jesus. Porque quando nós conhecemos só uma religião, quando nós conhecemos só um sistema religioso, nós ficamos presos. Mas quando nós conhecemos Jesus, Jesus nos liberta e nos transforma, e transforma a nossa vida. E isso aconteceu na vida do irmão José. E o interessante é que a gente conversando, boa parte da vida dele tem a ver com a nossa localização geográfica, que eu não sabia. Eu fui perguntando coisa, e ele foi falando, a gente foi descobrindo que na infância ou juventude, não é? Você morava aqui, infância, a 200 metros daqui, na próxima esquina ali, irmãos. Ele morava com os avós, tá? Há 45 anos atrás. Preste atenção, essa igreja nem existia ainda. Olha como é que Deus trabalha. E assim nós vamos começar o testemunho do irmão José, que é muito definidor nessa noite para o que nós iremos falar aqui. Me ajuda a pregar aí, meu irmão. Eu vou responder. Vamos lá, irmão José. Segura aqui. Irmão José Expedito, conta para nós essa parte que você foi criado dentro de um lar. Você recebeu um ensinamento, eu achei isso tão definidor, porque ele tinha um ensinamento que ainda hoje muitas pessoas têm esse ensinamento, lá no catolicismo, aquelas pessoas bem religiosas, e ele me contou esse detalhe. Conta para nós aí. Eu saúdo os irmãos na paz do Senhor, amém? Irmão, há 45 anos atrás eu morava a 200 metros daqui, aqui na avenida, e morava com meus avós eram católicos, e a minha avó, ela sempre me falava, olha meu filho, quem não participar de uma festa de um carnaval, e nem ir no culto de crente, você terá uma missa lá no céu, quando chegar lá. Opa, eu vou ganhar essa missa aí. E aí fui indo com isso, decidi que eu queria ser padre. E daí fui para a igreja católica no Tuntum, município aqui próximo. Fiquei lá um bom tempo para ser padre, mas lá dentro eu fui descobrindo que algo que não estava certo, eu estava me sentindo um peixe fora d'água. Pedi para sair, falei com o frei que era chefe da igreja, pedi para sair. E depois fui trabalhar numa empresa que eu conheci um colega lá, ele era chefe do refeitório. E ele fazia umas comidas muito gostosas, uns lanches e tal, para os encarregados, não para os peão, que eu era um peão, né? E eu digo, rapaz, eu tenho que participar aí desse lanche. Deixa eu dar uma pausa aqui. Vamos dar uma pausa para a gente entender o seguinte. O irmão José foi criado em um lar, que ele foi ensinado pela avó, que se ele nunca participasse de um culto, não é?
Ele tinha uma missa ganha no céu. Isso mesmo, isso E mesmo. ele me contou que por muitas vezes tinha culto por aqui assim, Ah, eu esqueci. e ele fugia. Não era, irmãos? Era aqui do lado Cortava a aqui, ó. Numa casa que tinha próximo aqui, tinha um casal crente. E eles faziam o culto, e eu, para não chegar próximo, para ganhar a missa no céu, eu aqui por trás, ó. Eu voltava aqui por trás, para Entendi. não passar lá. Depois ele foi inserido dentro da igreja, tá? Católica, para ser um padre, para ser treinado. Aqueles jovens que vão sendo treinados, né? E lá ele se decepcionou porque ele viu algo que não era bíblico, tá? A gente não vai entrar nos detalhes, mas ele viu que não, isso aqui não é a coisa certa. Ele se frustrou. Aí começou a trabalhar, porque ele ia preparar para ser padre. Inclusive um amigo dele foi preparado, foi ser padre. Tem pessoas, Positivo. Conheço alguns amigos que são padres hoje. isso, que são padres hoje. Pessoas que começaram nesse mesmo tempo. O certo é que ele foi trabalhar em uma empresa, e olha esse detalhe, irmãos. Lá nessa empresa, tinha um servo de Deus, que começou a usar uma estratégia. Olha como é importante. Conta para nós qual é a estratégia. Segura isso aqui, irmão. A estratégia, irmão, era ele todo dia que ele ia fazer o lanche para os encarregados, ele tirava alguns minutos para ele ler a palavra e pregar e falar de Jesus para as pessoas. Só que eu não queria ouvir a palavra, o que eu queria os lanches dele. O que eu pensei? Vou ouvir a palavra e ele me dá o lanche. Mas isso aconteceu, ele me dava o lanche e eu ouvia a palavra. Ao passar dos dias, ele fez a pergunta para mim: tu não quer servir a Deus? Eu digo: mas eu não tenho Bíblia. Aí ele veio na cidade e trouxe uma Bíblia para mim. Daí começou a minha trajetória servindo a Jesus. Vamos lá. Vocês entenderam, irmão? Vamos glorificar a Deus por isso? Uma pessoa começou a usar a estratégia e começou a fazer o lanche, como o cara era bom de lanche, né? E ele aproveitava quando o pessoal vinha tomar o lanche, Bíblia, palavra. Lançou o convite, dali começou a vida dele a mudar. As mudanças começaram dali. Olha o investimento. Às vezes é preciso você investir. Aquele homem prometeu uma Bíblia para ele, veio na rua, foi isso? Comprou uma Bíblia nova e lhe deu a Bíblia de presente para ele. Agora fala para nós, você agora com a Bíblia na mão, qual foi o teu primeiro sentimento, o que você observou? O meu primeiro sentimento de alegria, eu achava que era uma nova vida. Eu passei a perceber que eu estava vivendo uma nova vida. Lógico que hoje o mês que vem faz 31 anos essa trajetória. Mas nessa trajetória não só tem rosas, tem alguns leões para me tirar ele do caminho. E eu consegui tirar, e para honra e glória do Senhor Jesus, hoje eu estou aqui em cima falando isso para vocês. Glória a Deus. Olha, sim, o irmão José, ele tem um testemunho que eu conheço da vida dele, certo? Eu conheço da vida dele, porque a gente já conversou, e eu quero tornar isso público, não é? Por muitas vezes ele conversou comigo, há alguns anos atrás, que ele vivia um conflito entre ser honesto e perder o emprego, e aí não saber como sustentar a família, ou ser desonesto e ter o emprego. Vai falar sobre isso, tá, irmãos? Então, por favor. Alguns anos atrás, eu trabalhei numa empresa, salário bom, meu cargo era bom, mas lá acontecia algo que não condizia com o servo de Deus. E eu fiquei naquele conflito. Ou eu voltava para o mundo e fazia as coisas erradas, ou eu saía da empresa. Passei 2 meses negociando com o pessoal, supervisor, gerente, para me mandar embora. Eles não quiseram me mandar embora. Disse que não tinha motivo para me mandar embora. Aí eu perguntei: o que é que eu tenho que fazer? Faça a cartinha a punho e aí você será desligado da empresa. Eu fiz a cartinha a punho, não recebi nada, nem
só recebia o dia trabalhado. E dos dias trabalhados, eu ainda tive que pagar o aviso prévio, porque eu não queria cumprir aviso. Porque lá, ou eu ia ser corrupto, ou servo de Deus. Aí eu escolhi ser servo de Deus. Não me arrependo disso. Em seguida, o Senhor Jesus me deu um trabalho bem melhor, mas bem melhor do que lá. É onde eu trabalho hoje. Me sinto feliz lá. Muito bom. Para a honra e glória do Senhor Jesus, só saio de lá agora quando me aposentar. Eita glória! Preste atenção. São detalhes, meus irmãos. Preste atenção. Eu acompanhei esse processo, esses diálogos, inclusive tive conversas com o irmão José Expedito, e eu tive que dizer para ele: meu irmão, faça o certo. Deus vai cuidar de você. E ele creu na palavra, prezou pela verdade, pela honestidade, pela sinceridade, pelo bom caráter, não se deixou iludir. Poderia estar ganhando mais, mas com corrupção pelo meio. Então ele escolheu zelar pelos princípios da palavra de Deus. E Deus honrou o irmão José. Na época, eu fui no contador, perdi 51 mil reais. Ele abriu mão em torno de 50 mil reais para continuar obedecendo a Deus. Você está entendendo o que é isso? É o direito que ele tinha de muito tempo de empresa. E aí ele tinha que optar entre ser fiel a Deus ou ser corrupto. E aí? O que você faria num caso desse, não é? Muita gente, é aí onde se conhece, se diferencia os cristãos maduros daqueles que se deixam enganar pelos pratos do diabo. Tem mais alguma coisa, irmão Zé? Você quer deixar aqui para nós? Só as bênçãos que vinha deixar para todos os irmãos, o mesmo Jesus que me abençoou, que abençoe todos vocês. Amém. Glória a Deus. Então assim, o irmão José Expedito é um homem honesto, trabalhador, ele é caminhoneiro, certo? Trabalha numa grande empresa, e para a glória de Deus, hoje ele trabalha, não precisa trabalhar à noite, é obrigatório parar, deu de 4h30 para frente, já vai parando, vai parando, não pode trabalhar fora de hora, não pode trabalhar à noite. Deus deu do jeitinho que ele queria, muito bem pago, muito obrigado, e Deus cuidando dele, entendeu? E ele podendo ainda, de vez em quando, estar com a família. Ele não está de férias, ele está de folga, porque é um benefício da empresa para ele. 30 dias de folga, Deus lhe deu e não é férias. Rapaz, eu já conversei com ele, é tanto benefício para esse homem. Eu digo: rapaz, isso é Jesus na tua vida. Isso tudo para a glória de Deus. Parabéns, meu irmão. Continue sendo fiel. Vale a pena ser fiel? Olha, o irmão José Expedito é um soldado fiel aqui desta obra. Ele não aparece aqui no microfone, tá bom? Porque não é esse o chamado dele, mas eu sei, ele e a família, nós cuidamos dele de muitos anos, e eu sei da lealdade dele, da fidelidade dele, e por isso 15 anos, né? 15 anos. E o homem é de fé, ele veio de uma igreja aí que aplica muita fé, aí depois ele teve um tempo, né? Depois ele entendeu que era aqui, que Deus estava plantando ele aqui, né, irmão José? Amém. Deus plantou ele aqui, e está aqui, até Jesus voltar. Daqui Os meninos dele. Daqui para a glória. Eita glória, Deus abençoe. Valeu, meu filho. Vá com Deus. Glória a Deus. Deus abençoe poderosamente. Segura aqui. Vamos lá. Então tem tudo a ver em você conhecer Jesus. A maneira que você conhece Jesus, tá? Isso tem tudo a ver. Esse testemunho é quando a pessoa conhece Jesus. E eu gostaria de continuar o que nós começamos domingo passado. Nós falamos sobre a importância de um nome. Nós somos conhecidos pelo nosso nome. O nosso nome carrega uma identidade. O nosso nome carrega uma história. Nós não somos sozinhos. Nós temos a primeira coisa que alguém te pergunta, ou é a primeira palavra que um filho aprende, é o nome. O seu nome próprio, é o nome dos seus pais. Nós somos conhecidos pelo nome. E nós começamos a falar aqui sobre
o nome mais poderoso existente no céu, na terra e debaixo da terra. Lá em Filipenses capítulo 2, versículos 8, 9, 10, que diz a palavra do Senhor que existia um nome que foi exaltado por Deus, e que Ele está sobre todo o nome, no céu, na terra, debaixo da terra, e sobre este nome, toda língua um dia confessará que Jesus é o Senhor, e todo joelho se dobrará sobre este nome. Lá em Atos capítulo 4, versículo 12, diz que não há um nome sequer pelo qual nós devamos ser salvos, a não ser pelo nome de Jesus. Então nós estamos aqui falando sobre o nome de Jesus. Que nome é este? Que nome é este? E hoje eu quero apresentar a vocês, eu queria que todos estivessem com suas Bíblias em mãos, porque nós vamos usar o Evangelho de João. Abra aí no Evangelho de João, deixa aberto, porque nós vamos usar bastante aqui, tá? E eu preciso que os meninos me ajudem aí no telão, tá? Daqui a pouco nós vamos ler João 1, versículos 1, 2 e 3, deixa marcado aí. Vamos ler logo João 1, versículos 1, 2 e 3. Eu pedi para eles colocarem ali na versão NVI, tá? NVI. Então vamos lá. Olha o que diz: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Aquele que é a palavra estava com Deus no princípio. Verso 3: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Muito bem. Então, nós vamos focar hoje no Evangelho de João. Preste atenção numa coisa. Nós sabemos, irmãos, que cada um dos escritores dos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, foram usados por Deus, inspirados pelo Espírito Santo, para apresentar Jesus. Como é que você conhece Jesus? Através do Evangelho. Nós chamamos dos Evangelhos, mas é do Evangelho que é composto dessas 4 visões diferenciadas, desses 4 prismas diferentes, cada um com uma visão específica da maneira que eles olharam Jesus. E o Espírito Santo inspirou esses homens de Deus para apresentar Jesus com esse prisma diferente, com essa visão específica. Por exemplo, em Mateus, a preocupação de Mateus, o objetivo de Mateus, do Evangelho, segundo escreveu Mateus, é apresentar Jesus como Messias judeu e como rei. Então, você olha que ele começa com a genealogia, porque quer apresentar aos judeus e como rei. Em Marcos, a preocupação de Marcos, que alguns estudiosos dizem que foi o primeiro dos evangelhos escritos, o Evangelho de Marcos, a preocupação de Marcos foi mostrar Jesus como servo, que ele veio para servir, em Marcos. Já em Lucas tem muitos detalhes, é um evangelho muito bem aplicado, muito profundo, até porque Lucas tinha mais informações, mas o foco principal de Lucas é mostrar Jesus como um homem perfeito, tá? Como um homem perfeito. Já em João, enquanto Mateus apresenta Jesus como rei, diga assim, rei, Marcos, servo, Lucas, homem, João apresenta Jesus pela sua divindade. Então a divindade de Cristo é o tema central de João, do Evangelho de João. As palavras fé e vida eterna são os pensamentos chaves desse Evangelho. Então é impossível você conhecer o Evangelho de João sem conhecer Jesus, ou é impossível você conhecer Jesus sem passar pelo Evangelho de João. Então, a pergunta é, se nós queremos conhecer Jesus, então eu tenho uma pergunta: como o Evangelho de João apresenta Jesus? Como é que o Evangelho de João apresenta Jesus? Eu estudando o Evangelho de João, então algumas coisas que eu fui pensando, e eu cheguei a uma conclusão, já há muito tempo, estou repetindo isso, tá? Mas a conclusão é, você sabia que as maiores declarações, as declarações
mais transformadoras de Jesus estão no Evangelho de João. Estão no Evangelho de João. Preste atenção. Você sabia que os versículos, preste atenção, mais definidores para evangelizar, alguém me auxilia aqui perto, por favor. Os versículos mais definidores para evangelizar, consolidar a sua fé. Cadê o irmão aqui que me auxilia? Os versículos mais definidores para evangelizar, para consolidar a sua fé e apresentar o plano de Deus para a salvação do homem. Você sabia que estão em João? Estão em João. É no Evangelho de João que você encontra isso. Muito bem. Então é no Evangelho de João que você encontra os versículos definidores para você evangelizar, para você ter certeza da sua salvação, para você romper em fé e conhecer a Jesus Cristo e apresentar o plano da salvação. Estão em João. Quando nós nos deparamos, preste atenção, abre a tua Bíblia em João, capítulo 1. Quando nós nos deparamos com esse texto, o Espírito Santo nos faz lembrar o quê? Que toda a história, toda a Escritura tem a ver com Jesus Cristo. Toda a Escritura. Eu gosto muito de explicar que João é o único livro da Bíblia que já começa antes do Gênesis. Vamos lá, como é que diz aí João 1:1? No princípio, diga assim comigo, no princípio. Fale só essa palavra, no princípio. Mais forte, no princípio. Agora abra a sua Bíblia em Gênesis 1:1. Eu vou te mostrar que o João 1:1 é antes do Gênesis 1:1. O Gênesis 1:1 também começa com a mesma palavra, diga assim comigo, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Só que João vai antes do Gênesis. Olha como é profundo. João começa falando de algo que já era antes desse princípio aqui. Então ele diz o que? João 1:1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Isso é, esse princípio de João é antes do princípio de Gênesis. Então João está falando de coisa muito antes. Nosso Deus, nosso Jesus, que eu estou apresentando a vocês aqui através do Evangelho de João, ele é um Jesus atemporal. De quando ele passou a existir? Todo o tempo Jesus existiu, porque ele é Deus. Ele não tem começo e nem terá fim, porque ele é plenamente Deus. Era isso que João estava dizendo. Agora veja, sua divindade, a divindade de Cristo, é que dá sentido a todas as suas palavras e ações. Todas as palavras de Jesus têm vida. Imagina só. Porque ele é eterno. Ele é esse princípio, esse verbo que se fez carne. Então tudo que Jesus falou, tudo que ele falou e tudo que ele fez, só tem grande sentido porque ele é divino. Porque ele é Deus, o Deus encarnado. Agora veja, põe no telão Apocalipse 1, versículo 8. Olha a maneira que esse Jesus se revelou para o mesmo João, que o mesmo João estava lá na ilha de Patmos, e Jesus se revelou a ele. Olha como Jesus se revelou, o Cristo revelado afirmou para João: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Daí diz o Senhor, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Em outras palavras, eu sou Deus eterno e eternamente, sempre existi, sempre vou existir, não haverá nenhum tempo da história da humanidade, não houve nem haverá nenhum tempo da história da humanidade em que Jesus não tenha existido. Agora preste atenção. Então, se você deseja compreender, falar sobre Jesus de forma bíblica, você só pode fazer isso adequadamente se você voltar o seu pensamento para além da vida terrena de Cristo.
porque ele já existia antes de nascer. É por isso que lá em João capítulo 8, os religiosos não entendiam, que Jesus disse assim: olha, antes de Abraão eu sou. Ele disse: como assim? Deu um nó na mente dos religiosos, que disseram: como assim? Porque eles não acreditavam, não criam em Jesus como Deus. Esse é um problema, se você não entender isso, que Jesus já era Deus, que Ele é esse verbo, que Ele é eterno, que Ele é atemporal, que não houve nenhum tempo na história do mundo, antes que o mundo existisse, Ele já existia, Ele já era Deus. Se você não compreender isso, você vai ficar querendo apresentar um Jesus de filme, você vai querer apresentar um Jesus fraco, um Jesus diferente da Bíblia. Então é importante você entender isso. Se você quer falar sobre Jesus, ou de Jesus para alguém, comece pela sua divindade, comece antes do início, antes do seu nascimento. Não se resuma apenas a sua vida aqui na terra. Então, veja só, qual é o conceito que você tem de Jesus? O conceito que nós temos de alguém vai depender muito do nível do conhecimento que nós temos dessa pessoa, sim ou não? Se alguém te perguntar assim: você conhece o pastor Gesimilson? Você vai dizer: eu conheço, eu congrego lá. Outros vão dizer: eu visito lá, eu conheço, mas é um determinado conhecimento. Mas se perguntar para minha esposa se ela me conhece, ela vai usar a mesma palavra: ah, eu conheço, mas é diferente. Por quê? Porque o nível de aproximação, de intimidade é outro, é diferente. Quem está entendendo aqui? O bom é que Jesus, Ele está aberto para se relacionar com você, para que você conheça Ele, não só de ouvir falar. Sabe qual é o grande desejo de Deus? É que aconteça contigo uma experiência sobrenatural, a ponto que você diga, como lá em João capítulo 4, lá por volta do versículo 30, os homens de uma cidade, as pessoas de uma cidade, disseram para aquela mulher samaritana: ó mulher, agora nós cremos em Jesus, não porque você falou para nós, mas agora porque nós vimos a sua glória, o seu poder, nós tivemos uma experiência com Ele. É diferente. Você não pode se conformar só com a experiência dos outros. Você precisa desejar ardentemente ter uma experiência com Jesus. Oh meu irmão, porque a tua experiência com Jesus é que fará toda a diferença na tua vida. Eu vou afirmar uma coisa para vocês: uma só experiência que você tem com Jesus pode mudar toda a sua vida, a sua trajetória, o rumo da sua vida, o seu casamento, a sua família, a sua história. Tudo pode mudar com uma só experiência que você tiver com Cristo. E hoje nós estamos com um problema, porque muitos crentes, às vezes não entendem, talvez não tiveram nem a experiência do nascimento de novo, nem a experiência de nascer de novo de verdade, não sabem quem são em Cristo. Por isso é importante, meus amados irmãos, nós termos essa experiência com Jesus Cristo, por meio da palavra de Deus. É importante nós desenvolvermos e termos mais experiências com o Senhor ao longo dessa jornada. Então, preste atenção, agora vocês começaram a entender que o conceito de João aqui não é o Batista, é João o apóstolo. O conceito que João tem de Jesus é um conceito muito alto, certo? Era muito mais alto do que se possa imaginar, era muito mais profundo do que podemos imaginar. Então, João vai apresentar nos seus escritos, no livro de João, que você está com ele aberto, ele vai apresentar mais ou menos, irmãos, nos seus escritos, uma estrutura de um trabalho, de uma conclusão de curso. Como é que chama lá as 3 palavrinhas, quando você vai concluir um curso? TCC, irmã Luara está preparando, né, o seu TCC, irmã Luara, é isso? Tem uns irmãos que estão, vocês sabem que você tem que apresentar o quê? Qual é a estrutura? Primeiro, João disse,
ele disse o que queria provar. Deus, Jesus é Deus. Ele disse. É um trabalho de TCC, é um resumo ali, o Evangelho de João. Depois, ele prova isso. Por meio de quê? Das próprias palavras de Jesus. As próprias palavras de Jesus. E finalmente, ele resume o trabalho como se fosse dizer ao leitor: tudo aqui deve ser levado em consideração. Finalmente, João resume dizendo: tudo aqui deve ser levado em consideração. Agora vamos ver esses detalhes. Vamos lá, agora eu vou abrir a Bíblia com vocês. Todo mundo abrindo a Bíblia no Evangelho de João. Vamos começar pelo capítulo 1. No capítulo 1, nós já lemos 1, 2 e 3, já falamos que Jesus é divino. Vamos agora conhecer Jesus através do Evangelho de João. Vocês vão me ajudar. Versículo 12. Capítulo 1. Essa declaração sobre Jesus. A todos quantos receberam a Jesus, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Qual é a explicação para isso? A fé em Jesus nos torna filhos espirituais de Deus, com acesso à sua família e, consequentemente, à sua herança. Ninguém pode se tornar filho de Deus, pode se tornar família de Deus, e ninguém pode receber a herança do Pai se não tiver o Filho. Por isso a palavra está dizendo: é o Filho. Nós precisamos crer nele. João 3,16, muito bem conhecido de todos nós. Qual é a explicação? Lá diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Como é que nós vamos entender isso? Jesus é a essência do Evangelho. Qual é a essência do Evangelho? É o amor incondicional de Cristo, é o sacrifício de Cristo e é a oferta da vida eterna. Essa é a essência do Evangelho. Vamos agora para João capítulo 4. Nós estamos passeando um pouquinho aqui nos capítulos, tá? João 4. Olha o que diz o 14. Jesus falando: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. É isso? Põe aí. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte que jorra para a vida eterna. O que nós aprendemos com isso, irmãos? Só existe um que pode saciar a sua alma com a vida eterna e com a plenitude interior. Não existe felicidade plena sem Jesus. Então eu posso concluir que quanto menos você conhecer Jesus, mesmo assentando no banco da igreja, mas se você não conhece Jesus, se você não tiver experiência com Jesus, você não vai encontrar a verdadeira felicidade. Porque a verdadeira felicidade está em conhecer a Jesus Cristo. Ainda no capítulo 4, versículo 23, marque na sua Bíblia, 4 e 23, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Verso 24, Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. O que é isso aí? Como é que nós entendemos isso? A adoração verdadeira é aquela que flui do coração e é guiada pelo Espírito Santo. E isso vai acontecer quando você conhece Jesus. Vamos para o capítulo 5. É João apresentando Jesus. É o próprio Jesus se apresentando para você, na palavra. Olha como Jesus vai se apresentar agora, irmãos. João 5 e 24. Jesus assegurou, irmão, você está entendendo isso? Jesus não estava supondo, Jesus não estava dizendo isso por acaso, ele estava assegurando: quem ouvir a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem
tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Levante sua mão e diga assim: eu já passei da morte para a vida. Irmão, você não tem mais nada a ver com morte, seu negócio é com vida. A vida miserável que você tinha já passou, a não ser que você não conheça Jesus. Jesus não está dizendo, vai, se der certo, ou terá a vida eterna lá no futuro. Não, ele disse, você já tem a vida eterna. Nós já temos a vida eterna. E nós já não estamos mais debaixo de condenação. Quem nos tirou debaixo da condenação do diabo foi Jesus Cristo. Ele nos tirou. O que nós aprendemos com isso? A fé transfere o crente da morte espiritual para a nova vida com Deus. A sua fé em Jesus transferiu a sua vida da morte espiritual para uma nova vida com Deus. Você toma posse dessa palavra de Jesus? Vamos para João 6, capítulo do pão, versículos 35. Jesus afirma, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, nunca mais terá sede. Aquele que vem a mim, nunca mais terá fome. Aquele que crê em mim, nunca terá sede. Irmão, sabe qual é essa fome? Sabe o que eu entendo aqui? Jesus é a fonte suprema da sua satisfação espiritual. Você só pode ser satisfeito espiritualmente na mesma proporção que você conhecer Jesus. Você sabia que tem crente dentro da igreja, muitas vezes, vivendo com aquela ansiedade espiritual, sem segurança, sem uma verdadeira confiança no Senhor? No dia que você tiver uma verdadeira experiência com Jesus, a sua alma será satisfeita, nunca mais a tua vida será a mesma, e vai acontecer o que Jesus falou, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim, nunca terá fome. Você não vai andar para um canto e para outro, procurando solução para a tua vida, porque você sabe que a solução está em Jesus, está em você comer da palavra todos os dias. Eu acho lindo o que Jesus declara em João capítulo 7, versículo 37 e 38, é um dos textos que eu acho mais lindo. Diz assim a palavra, no último dia, o mais importante dia da festa, como que fosse algo assim, que Jesus ia dar uma declaração poderosa, impactante, muito importante, para aquele momento e para nós também. Jesus levantou-se em alta voz e disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz, olha o detalhe, quem crê em mim, vamos citar isso, está aqui no telão, 1, 2, 3. Aleluia. Se você sair na rua, perguntando hoje, você crê em Jesus? Qual é a resposta que você vai ouvir? Sim. Você sai, você crê em Jesus? Creio, sim, sim, sim. Mas a maioria não é, nesse detalhe, como diz a Escritura. Olha a palavra de Jesus. O que nós aprendemos? Isso aqui é uma promessa, irmão, de plenitude do Espírito Santo na vida do que crê segundo a palavra. O seu crer tem que ser segundo a Bíblia, por isso que é importante conhecer a palavra e ter experiência com o Senhor. Jesus deixou claro, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Você tem ideia o que é isso? Depois Jesus vai dizer assim, Jesus estava falando isso, do Espírito Santo que havia de fluir no coração, no interior, sabe? O Espírito Santo nos conecta direto ao trono da graça. O Espírito Santo que flui na nossa vida, no nosso interior, nos conecta direto para termos comunhão com Deus. Jesus
eliminou todas as barreiras que tinha antes de nós nascermos de novo. Agora nós crendo, segundo a palavra de Deus, segundo a Escritura, nós passamos a desfrutar de uma comunhão plena com o Senhor. Isso é a coisa mais maravilhosa que nós podemos ter nessa terra. É diferente, irmãos. É sobre isso. Vamos para João capítulo 8, versículo 32, versículos tão conhecidos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que nós aprendemos com isso? O conhecimento da verdade de Cristo liberta o pecador do pecado e da ilusão deste mundo. Quando nós conhecemos a verdade, quando nós conhecemos a Jesus, nós somos libertos do pecado e da ilusão. Você agora não é mais iludido. Porque a verdade é que o homem é enganado, é iludido. Quantos de nós, antes de nascermos de novo, a nossa esperança estava no governo, a nossa esperança estava nos tempos melhores que vinham para o futuro, ou a nossa esperança estava nos horóscopos, a nossa esperança estava nas imagens de escultura, a nossa esperança estava em qualquer outro lugar, só não estava no lugar certo, que era em Jesus. Aí vem Jesus e declara essa verdade: conheçam a verdade, e a verdade vos libertará. Liberta de quê? Do pecado e da ilusão deste mundo. Porque viver sem Jesus neste mundo é a maior ilusão que alguém pode achar que pode viver e ainda ser feliz sem conhecer de fato, de verdade, a Jesus Cristo. Toca nesse irmão que está ao seu lado, diga assim: ainda irmão, diga assim para ele: ainda bem, meu irmão, que tu deixou de ser iludido. Jesus te alcançou, Jesus te salvou, Jesus perdoou teus pecados, você agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. Tome posse disso, meu irmão, para a sua vida. Vamos agora para João 8, 44. Vocês pertencem ao Pai de vocês. Jesus estava num confronto com os religiosos ali, e disse: olha, existem duas classes de pessoas, filhos do diabo e filhos de Deus. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo deles. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala do que ele é próprio, da sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. O que nós aprendemos com isso? Jesus revela a origem da mentira e a natureza enganosa de Satanás. A melhor forma de você combater o diabo é conhecendo bem o Jesus que você serve. Eu vou repetir: a melhor forma de você combater o diabo, combater a tentação, de você vencer um pecado, não foque no pecado. Olha para mim aqui, ó. Você quer vencer o pecado? Quer vencer Satanás? Você quer andar em vitória? Você não foca no pecado que você não está vencendo, você tem que focar em Jesus. A melhor forma de você vencer um pecado, de você vencer Satanás, é focar em Jesus. Te fortalece em Cristo, tenha experiência com Jesus, porque se você estiver cheio de Jesus, nenhum pecado vai dominar a tua vida, nenhum mal vai chegar sobre a tua casa, a tua família, a tua tenda, se você estiver cheio de Jesus. E aqui eu entro com a ilustração, que eu já usei essa ilustração aqui. Os especialistas do Banco Central do Brasil, por exemplo, eles se especializam em conhecer a cédula. Alguém perguntou para um deles em uma entrevista, né? Como é que eles faziam para conhecer quando é que o dinheiro é falso? Porque tem cédula que é produzida muito bem, praticamente quase igual à verdadeira. E ele disse: é simples. Para a gente conhecer o falso, a gente não se preocupa com o falso. A gente se preocupa em conhecer bem a cédula verdadeira. As cédulas verdadeiras. Nossa especialidade é conhecer bem a que é verdadeira. Conhecendo bem a cédula verdadeira, qualquer outra cédula que chegar nas minhas mãos, quando eu pegar, eu já sei que é falsa. Por quê? Porque conhece bem a cédula verdadeira. Sabe o que você precisa? Conhecer bem o Jesus que você serve.
Porque se tu conhecer bem o Jesus que você serve, você não vai ser deixado enganar por nenhum vento de doutrina diabólica. Você não vai ser levado por qualquer coisa. Se vier um escândalo, você não vai se abalar, porque você está na rocha verdadeira. Se o irmão do teu lado caiu, porque não vigiou? Você não vai se abalar com isso, porque o teu foco está onde? Na cédula verdadeira. Você está firmado onde? No evangelho de Jesus Cristo. Não é evangelho do pastor, não é evangelho da igreja, não é isso. Você está firmado no evangelho de Jesus Cristo, na palavra. Pode vir o vendaval que vier. Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmão. Deus nunca prometeu resolver teus problemas. Jesus disse lá em João 16: no mundo vocês vão ter aflições, mas ele disse: olhe para mim, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então conheça bem o verdadeiro Jesus que você serve. É o segredo. Vamos para frente, João 8,51. Jesus diz, olha essa declaração de Jesus: asseguro-lhes que se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. O que nós aprendemos com isso? Isso aqui é uma promessa de vida eterna. A promessa de vida eterna é para aqueles que vivem em obediência. A promessa da vida eterna, ela é condicional. É para aqueles que vivem em obediência, aqueles que permanecem guardando a palavra. João 8,55. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vocês. Mas eu de fato o conheço e guardo a sua palavra. Jesus estava falando do seu relacionamento, da relação íntima que ele tinha com o Pai, que é exemplo de fidelidade e de revelação para nós. João 8,58. O próprio Jesus se apresentando, dizendo: antes de Abraão, eu sou. Em verdade, eu vos digo, eu vos afirmo, eu estou vos afirmando, antes que Abraão existisse, eu sou. Foi esse texto aí que deu um susto na mente dos religiosos. Deu um nó, eles não entenderam. E esse texto aí é exatamente, agora você vai entender, ele está em concordância com João 1:1. No princípio, me ajuda? Era o verbo, e o verbo era Deus, e ele estava onde? Ele estava com Deus e ele era Deus, ele estava com Deus. Por isso ele estava dizendo: eu sou, antes de Abraão. Ele estava afirmando que ele era o próprio Deus. Vamos lá, vamos para João capítulo 9. E disse Jesus, versículo 39: eu vim a este mundo para julgamento. João 9:39. E disse Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam, e os que veem se tornem cegos. Irmãos, todo dia essa palavra se cumpre. Todos os dias pessoas cegas espiritualmente passam a ver. E todos os dias outros estão apostatando da fé, estão abandonando Jesus. Tinham vista e estão perdendo a vista espiritual. Cristo conhece e confronta os corações. E Ele também revela os que estão espiritualmente cegos, e os que estão abertos a recepcionar a sua palavra. Vamos para João capítulo 10, versículo 7. Jesus afirmou de novo, eu estou apresentando Jesus dentro da Bíblia, para que você conheça Jesus. Jesus disse: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. O que você aprende com isso? O que nós aprendemos com isso? Jesus é o único acesso seguro ao rebanho dele e à salvação. Ninguém pode entrar por outras portas e chegar a Deus. A religião em si não te leva a Deus. As religiões, as doutrinas humanas
Mas Jesus te leva a um lugar seguro, no rebanho do Senhor. Você se torna ovelha do Senhor. Versículo 9: todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Ele estava querendo dizer, não há outro caminho da salvação. Versículo 10: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá, e encontrará pastagem. Isso é, Jesus não só salva, mas transforma e enriquece a sua vida. Jesus te salva, te transforma e enriquece a sua vida. Enriquece que? De bênçãos espirituais. Irmãos, somente através de Jesus Cristo nós temos paz, nós temos comunhão, nós temos alegria verdadeira, nós temos satisfação nas coisas pequenas. Nós podemos nos encontrar, nos conectar a Deus através de Cristo com coisas pequenas, com coisas que para quem não tem Jesus é insignificante. Para quem não tem uma experiência com Jesus é insignificante. Por exemplo, para muitas pessoas vir para um culto é uma perca de tempo. É por isso que eles dizem que não tem tempo, que na verdade é uma perca de tempo. Mas você que teve uma experiência com Jesus, você já descobriu que não é uma perca de tempo, é ganhar tempo, estar na presença de Deus, é ganhar tempo. Mas antes de nós nascermos de novo, a gente pensava que era uma perca de tempo. Quem estava nessa situação outrora, outro tempo atrás? É verdade. Você pensava que era uma perca de tempo. Rapaz, onde é que eu vou para a igreja? Eu vou para a minha cachaça. Eu vou para a festa. Eu vou assistir alguma coisa que presta. Eu vou fazer algo, vou trabalhar, vou ganhar dinheiro. Eu vou fazer outra coisa, eu vou ir para a igreja. Quando eu tiver tempo eu vou. Por quê? Porque não é prioridade. Mas quando você conhece Jesus, a sua vida muda. Quando você conhece Jesus, a sua vida nunca mais é a mesma. Quando você entra pela porta, você encontra pastagem verde, você encontra satisfação na palavra, você encontra alegria espiritual, coisa que quem não nasceu de novo não entende. Não entende. Quem não nasceu de novo não vai entender isso, que ele não sabe o que é isso. Só para aqueles que nasceram de novo. Sabe? Vamos para João capítulo 11. Olha o que diz a palavra, versículo 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Que declaração poderosa, irmãos. Olha o que Jesus está dizendo aí. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você entendeu isso? Você está destinado para viver eternamente. Isso te causa alguma alegria, meu irmão? Isso te provoca para você dar um glória a Deus ou não? Ou você não está entendendo o que é isso? Meu Deus, se eu disser assim, amanhã Deus vai te dar uma casa, vai te dar um carro, tu vai ter um alto salário, eu vou ouvir glória aqui, não vou? Vou, você vai dar glória. Mas eu estou te dizendo que nós temos a vida eterna em Jesus. Eu não estou falando de bens materiais, porque isso aqui, daqui um dia tu morre, vai ficar. Eu estou te falando de uma segurança eterna. Nós não sabemos o dia da nossa partida. Quem aqui tem garantia que amanhã você viverá o dia inteiro? Qual é a garantia que você tem a não ser em Jesus? Na graça de Deus. Jesus está dizendo, irmãos, que aquele que crê nele, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê nele, não morrerá eternamente. E ele está perguntando no final, você crê nisso? Você crê mesmo nisso? Sabe o que nós aprendemos aqui? Talvez tem pessoas aqui, preste atenção, por falta de conhecer Jesus, que andam com medo da morte física. Ah, meu Deus, eu não gosto nem que fale de morte, porque eu tenho medo. Mas o crente salvo, que tem segurança em Jesus Cristo, que já teve um encontro com Jesus, ele não tem problema de falar de morte.
Porque a morte é só uma vírgula. Amém, Walter? Então partir, meu filho. Vamos. Nós vamos partir. Pode ter certeza. Essa semana, vocês sabem, aqui na nossa cidade, um jovem, eu acho que 30 anos, eu fui lá no velório. Saiu para ir buscar um irmão dele, ele já estava em casa em segurança. Por volta de 1 da manhã. E ele saiu para buscar um irmão de moto. O irmão não veio com ele. Se tivesse vindo, tinham sido os dois. E na volta, vem uma pessoa lá na contramão. E a vida do rapaz já era. Tudo planejado para o futuro. Quem pegou essa notícia aí? Está entendendo? Está lá a família de luto. Ninguém planeja isso. Mas é o que acontece, meus irmãos. Então a morte física, para aqueles que creem em Deus, eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. A morte física, para aqueles que têm uma experiência com Jesus. A morte física não tem a última palavra sobre a sua vida. A morte física não tem a última palavra sobre a sua vida. Eu vou repetir, a morte física, essa que você mais teme, não tem a última palavra sobre a sua vida. Você poderia ter mais medo da morte eterna, e não da morte física. É para você ter medo, sim, da morte eterna, e não da morte física. Para encerrarmos, eu preciso ler mais esses 2 versículos. Estamos em João, não é? Vamos para o 12. Eu preciso ler mais esses 2. Vamos lá. João 12, versículos 24 e 25. Põe no telão. Jesus estava falando, dizendo o seguinte: digo-lhes verdadeiramente. Olha o que Jesus fala aí, irmãos. Está no telão aí? Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará só. Mas se morrer, dará muito fruto. Jesus estava se referindo a Ele próprio e também a você e a mim, que precisamos morrer para o mundo, para o pecado, para a carne, para os prazeres carnais. E Ele continua dizendo: aquele que ama a sua vida, a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, que não coloca as coisas dessa terra acima da palavra, a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. O que nós entendemos com isso? O verdadeiro frutificar exige renúncia e entrega. Eu aprendo também que o segredo da frutificação espiritual é morrer para as práticas pecaminosas. Nós precisamos morrer para o mundo, morrer para as coisas espirituais. Eu acho que é uma oração que todos nós temos que fazer. Deus, que morra em mim todo desejo da carne, Senhor, todo desejo que não te agrada. Eu crucifico esses desejos na cruz de Cristo. Eu entrego isso, Senhor, abro mão disso. E você começa a se esvaziar e começa a se encher de Jesus, encher de Jesus, e a tua vida nunca mais será a mesma. Olha o que Jesus falou ainda no 12. Jesus diz, 47, 48. Se alguém ouvir a minha palavra e não as guardar, olha aqui, ó. Vocês que estão aqui, quem está ouvindo? Quem está ouvindo a palavra de Deus aqui? Vamos dar um glória a Deus bem alto. Quem está ouvindo a palavra de Deus aqui, amém? Pois essa palavra é para você. Lê para mim. Lê para mim. 1, 2, 3. Muito bem. Jesus não julga ninguém. Ah, rapaz, Jesus é bom, não julga ninguém. Vai para o 48. Lê bem alto.
Jesus não julga, mas a palavra dele já julgou você. Que eu aprendo com isso para a gente encerrar? Presta atenção. A mesma palavra que salva também é critério para o julgamento. É a mesma que salva, é a mesma que condena. Vai depender da sua postura. Nós estamos em ano de quê? De alinhamento. Ano de alinhamento. Então a palavra é essa. A mesma palavra que salva é a mesma palavra que te condena. Depende da sua postura. Como é que você está? Você vai se colocar de que lado da história? E a gente segue aprendendo no Evangelho de João. Vou deixar para vocês o dever de casa. Vamos ficar em pé. Esse é um tipo de mensagem para despertar você para ler a Bíblia, não é? Amém? Então eu quero deixar aqui a minha recomendação. Ouçam bem isso. Minha recomendação é: vai para o Evangelho de João. Essa semana eu queria sugerir, se você puder ler e reler e meditar e marcar todos esses versículos definidores dos 15 primeiros capítulos de João. Primeira parte de João ali, ó, até o capítulo 15. Leia, releia, marca, decora versículo, memoriza, escreve texto, pede o Espírito Santo para falar contigo. Conheça Jesus. Porque olha aqui, ó, lá na frente você vai precisar. Depois Deus vai te dar a oportunidade para você evangelizar alguém. Isso vai fortalecer a tua fé. Isso vai combater a frieza na tua vida. Irmãos, frieza espiritual não se combate de outra forma, a não ser lendo a palavra, orando, se quebrantando, buscando a Deus. Não se combate. O que combate a frieza espiritual é você começar a orar, é você começar a se quebrantar, é você começar a meditar na palavra de Deus, é você começar não só ler, mas meditar, mergulhar, remoer, refletir. Entende o que é isso? É você parar, esquecer as distrações e focar naquilo que Jesus quer para você. Vamos nos comprometer com essa palavra, amém? Vamos nos comprometer com isso. Então, faça dessa semana uma semana definidora. Isso pode mudar a sua história, irmãos. Isso pode mudar a sua vida. Deus está preparando um tempo de avivamento para a nossa cidade, irmãos. E nós precisamos nos preparar para esse tempo, amém? Deus está preparando um tempo de avivamento para o Brasil. Porque diante de tanta crise que nós estamos passando, não é possível. Deus está preparando. Vão vir as dificuldades, as provas. E Deus vai contar com quem? Com a igreja do Senhor, com você e comigo. Irmãos, olhem para mim aqui, ó. As provas que vierem para a nossa nação, o único povo preparado para enfrentar a prova é crente. Eu lhe digo de certeza. Crente, quanto mais apanha, mais ele fica crente. Quanto mais prova vem, mais ele acha bom glorificar a Deus. Não é que a gente está pedindo prova, mas elas vêm. Vem. Então, se vier a crise aí para o Brasil, nós estamos orando para Jesus ter misericórdia. Mas a gente sabe que as coisas não é. Deus tem seus caminhos. Então a gente tem que se preparar na palavra. Porque quem é o povo que vai encorajar a nação? São os salvos. Quem é o povo que tem a palavra de esperança? São os salvos, são aqueles que conhecem Jesus. Quem é o povo que tem a solução para isso? São os salvos. São os que nasceram de novo, são os que têm experiência com Jesus. Quem é esse povo? Você faz parte desse povo? Esse povo encorajado, irmãos. Irmãos, pode olhar a história do povo judeu. Um povo sofredor. Um povo que, o território lá dos judeus, é o território mais ruim para dar planta, para tudo, mas é de onde tem toda a riqueza. Por quê? Porque Deus é que capacita.
Se você conhecer a palavra de Deus, mergulhar nessa palavra, se você conhecer Jesus, você é uma fonte. Você é uma fonte de sabedoria. Você é um canal de bênçãos por onde passar. Você se torna alguém em destaque, como José foi, como Daniel foi, como outros foram no Novo Testamento também. Você vai fazer sombra para os outros. Você vai ter a palavra de esperança lá na sua faculdade, lá no seu trabalho, onde você passar, por onde você estiver, você carrega o nome de Jesus Cristo. Ah, que nome maravilhoso! Esse nome que transformou a nossa vida. Será que você pode dar a maior salva de palmas da sua vida para esse nome glorioso? Mistura com glória a Deus e aleluia. Oh, aleluia. Esse é o nome de Jesus. Em quem você expulsa demônio? No nome de Jesus. Sobre quem você impõe as mãos e ora pelos enfermos? Pelo nome de Jesus. Quando você vai aconselhar alguém e ora por alguém, você termina como? Dizendo, em nome de Jesus. É no nome de Jesus. Vamos adorar esse Jesus. Pode soltar aí, meu irmão. Vamos adorar esse Jesus. Vamos adorar esse Jesus. Vamos adorar esse Jesus. E recebe essa palavra na tua vida. Só um nome há, o nome de Jesus, nome que Se você puder levantar as suas mãos para adorar o nome de Jesus. Se você puder exaltar o nome dele. nome há, o nome de Jesus, todas as nações vão declarar que o Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo poder. Se você puder adorar o nome dele. No nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade tem em seu nome. Olha o que acontece aí, ó. O inferno treme No nome de Jesus. e em seu nome. Será que você pode adorar o nome dele? Os anjos andam, Os anjos cantam. e em seu nome os cegos veem, Os cegos veem. Oh, aleluia. e em seu nome os mortos vivem. É no nome de Jesus. É no nome de Jesus que nós estamos reunidos nesta noite. É no nome de Jesus. Oh, é no nome de Jesus. Receba a presença desse nome.